Fala amigos, bem-vindos à nossa segunda aula. Nessa aula eu vou explicar para vocês como se construir baixarias diferentes numa mesma cadência harmônica. Eu vou dar 3 exemplos aqui e depois vocês vão poder estudar esses exemplos que eu passei aqui com playback que eu estou disponibilizando nessa aula. E aí nesse playback tem cavaquinho, violão de 6 cordas, percussão, tudo bonitinho, preparado para vocês poderem tocar esses 3 exemplos que eu vou passar e além disso para vocês poderem também criar em cima desse playback. Ou criar antes com partitura, ou no próprio violão, com calma, devagarzinho, criando suas baixarias e depois executando elas com o playback. Ou você pode também usar o playback para criar na hora, caso você já seja um aluno mais experiente. Certo? Então é isso, gente. Eu vou começar então. Além disso, no final dessa aula eu vou também passar dicas para vocês de como estudar, para você ter um melhor rendimento nos seus estudos e poder evoluir mais num período de tempo menor, tá ok? Então vamos lá. Primeira baixaria que eu vou passar para vocês. Bom, primeira coisa é a gente sacar a cadência harmônica. Então, ó, essa cadência harmônica aqui é um 2-5-1 para Sol maior, uma coisa bem simples, uma cadência bem comum, bastante usada no samba e no choro, né? Então, primeiro Lá menor, depois Ré com sétima, depois Sol maior. Tá ok? Então, a primeira baixaria é essa aqui, ó. Certo? Então, ó, primeiro a gente começa, a gente está no acorde de Lá menor, então eu estou começando aqui de um Sol sustenido indo para o Lá, um cromatismo para o Lá. Certo? Aí depois Si, Dó, depois Ré, Mi. Até aqui a gente tem uma escala diatônica em cima de Lá menor, certo? Então, ó, primeiro o cromatismo, depois a escala diatônica em cima de Lá menor, do Lá até o Mi. Aqui eu vou saltar para o Sol, que é a sétima de Lá menor, e vou chegar aqui no Fá sustenido. O Fá sustenido é a terça de Ré com sétima. Então aqui fica bem clara essa troca de acordes, né? A sétima do Lá menor, Pá, indo para a terça do Ré com sétima, Fá sustenido. Pá, Pá, certo? Então deixei isso bem claro. É uma condução de vozes bem importante. Então, ó, chegou aqui. Aqui já em Ré7, eu vou soltar para o Lá um trechinho de arpejo, né? O Lá é a quinta. Depois mais um trecho de arpejo, vou saltar para tônica. Então ficou terça, quinta, tônica, de Ré com sétima, no próprio Ré. Agora um cromatismo até a sétima do Ré7. Certo? Aí depois arpejo. Estou na sétima, vou para a quinta, que é o Lá, depois para a terça, que é o Fá sustenido, depois para a tônica, que é o Ré. Então, se ligou no começo, nesse Lá menor, a gente fez tudo meio baseado em escala diatônica, escala de Lá menor. Aí chegou aqui no Ré7, agora tudo mais baseado em arpejo, né? Então, tônica, terça, quinta, tônica, cromatismo, sétima, arpejo de novo, né? Sétima, quinta, terça, tônica e fecha no Sol. Então a rítmica fica assim. Aqui, ó, eu toco quase tudo com a dedeira. Aí quando chega aqui no Fá sustenido, pro Lá eu uso o indicador, ó. Certo? E aqui, ó, do Dó pro Lá tem uma ligadura. Certo? Então é isso.
Bom, agora a mesma cadência harmônica e a nossa segunda baixaria, tá legal? Bom, super importante de falar isso aqui, né? Como vocês puderam perceber nessa primeira baixaria, a gente utilizou escala, certo? Diatônica, um trechinho de escala cromática e arpejo. Esses três recursos vão fundamentar a base de todas as baixarias que a gente for criar. Sempre a gente vai pensar assim: arpejo, escala diatônica e escala cromática. Tá legal? Então essa aqui, eu vou passar uma outra aqui para vocês, um pouquinho diferente. Na primeira, a gente finalizou na tônica do Sol, né? Essa aqui a gente vai finalizar na terça, aqui no Si, ok? Então, ó, essa baixaria é assim. Um pouquinho mais lento agora. Ok? Então, ó, aqui primeiro a gente inicia agora nesse Lá menor com um arpejo. Terça, quinta, tônica, certo? Depois um trechinho de escala diatônica. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Aqui parecido com a anterior, né? Do Sol para o Fá sustenido de novo. Ok? Para deixar claro essa passagem da sétima do Lá menor para a terça do Ré7. Agora eu vou fazer um cromatismo até o Lá, até a quinta. E vou finalizar com um trechinho de arpejo, ó. Aí Lá, que é a quinta, depois o Fá sustenido, que é a terça. O Ré, que é a tônica, né? A gente agora está em Ré7. Aí cromatismo até chegar na nota Si, que é a terça do Sol maior. Fá sustenido, Ré, aí tudo cromático, né? Ré bemol, Dó e Si. Então ficou assim a frase. Certo? A terceira frase, a terceira baixaria de hoje é essa aqui, ó. Bom, aqui a gente está em Lá menor, né? No início, então tem um cromatismo aqui para a nota Mi, que é a quinta. É a quinta de Lá menor, certo? Então a gente começa aqui no cromatismo. Depois outro cromatismo para a gente chegar até a terça. A gente passa para o Ré aqui. Depois cromático, Ré bemol, Dó. Depois a gente pula para o Lá, que é a tônica. Mais um cromatismo para chegar no Fá sustenido, que é a terça do Ré7. Aqui é a troca de acorde. Certo? Aí aqui a gente toca a nota Lá, que é a quinta, e depois tem mais um cromatismo do Mi até o Ré. Mi, Mi bemol, Ré. Certo? Então aqui a gente deixa bem claro o Ré7. Primeiro tocando o Fá sustenido aqui, depois o Lá, chegando até o Ré. Aí aqui, ó, tem um cromatismo pro Ré uma oitava acima, que é o Dó sustenido. A gente volta pro Rézão, grave na sétima corda, e finaliza no Sol. Certo? Então ficou assim, ó. Quando tem, por exemplo, aqui, ó. Às vezes eu toco esse Lá aqui com o indicador, porque depois eu vou ter que subir o polegar da corda Mi depois ir para Dó, e aí para facilitar um pouco esses saltos, então eu toco Lá com o indicador, depois Mi com o polegar, certo?
E aqui também, ó. Dó sustenido com o polegar e o Ré com o indicador de novo. Facilita, mais fácil do que fazer. Tudo com a dedeira, né, com o polegar. Vê que fica meio travadinho, né? Agora com polegar e indicador fica assim. Fica mais claro, né? Então a frase inteira ficou. Certo? Então estudem isso que eu passei agora com playback e usem esses recursos que eu passei agora. Arpejo, certo? Arpejo de cada um desses acordes. No caso de Lá menor, Lá, Dó, Mi, Sol, certo? Se repetindo ao longo do braço. E Ré 7. Ré, Fá sustenido, Lá e Dó, certo? Então a gente usa esses arpejos, a gente usa as escalas de cada um desses acordes. A do Lá menor fica assim. Tudo bem? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá. A de Ré 7. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Pode usar ao longo do braço também. E fechando no Sol, certo? Aí no Sol você pode terminar basicamente na tônica ou na terça, certo? Para fechar a baixaria. E aí use também escalas cromáticas, né? Cromática é sempre de meio tom, ok? Então você vai fazer essas baixarias que eu passei agora, tocar com playback e vai tentar criar suas próprias usando esses 3 recursos que eu passei: escala diatônica, escala cromática e arpejos. Tá ok? Então é isso, vamos falar agora um pouquinho sobre o estudo do violão de 7 cordas. Bom, eu quero começar esse assunto falando sobre talento e dedicação. Para exemplificar um pouco isso, eu vou usar uma história pessoal minha. Quando eu era pequeno, comecei a tocar com 6, 7 anos, sempre vinha uma tia ou um primo e falava: nossa, esse menino é muito talentoso, não sei o que, tocava cavaquinho na época. E esses tios só não viam o tanto de tempo que eu ficava tocando, estudando e exercitando aquelas músicas, aqueles choros que eu tocava, né? Que eu tocava. Então, o que eu quero dizer com isso é que a facilidade, ela tem uma porcentagem, sim, no que diz respeito ao sucesso, entre aspas, de um artista ou de um músico, enfim. Mas ela é uma porcentagem pequena, né? O que é mais importante para mim é sim o estudo, para o cara conseguir tocar bem, enfim, não tem jeito, não tem segredo, não tem aprender e sair tocando da noite pro dia. Então, o estudo, a dedicação, ela é muito importante para o desenvolvimento do músico, para o desenvolvimento do instrumentista. Eu pego até alguns amigos como exemplo. Enfim, às vezes a gente chega na casa do Yamandu Costa, vocês devem conhecer, né? Grande violonista. Chega na casa dele, independente da hora, o cara tá com o violão na mão, tá tocando o dia inteiro, sem parar, seja no churrasco, seja quando acorda, é o dia inteiro tocando o instrumento, exercitando, praticando, porque não tem outro jeito, né? Essa história de falar que, não, tal cara não estuda, sai tocando, não existe, isso não existe. O próprio Hamilton de Holanda, ele tinha com o Rogério Caetano e o Daniel Santiago um trio Brasília Brasil, enfim, eles gravaram um disco maravilhoso com coisas muito difíceis de se executar, uma música complexa. E o Rogério me contou que eles ficavam nessa época, nessa fase da vida deles, estudando, tocando mais de 8 horas por dia para conseguir aquele resultado. Então é isso, não tem segredo, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Esse é o jeito. Já na parte prática do estudo, na minha opinião, é muito mais importante frequência do que intensidade. Tem muita gente, às vezes, que pega o violão um dia na semana e fica lá 5 horas estudando, 8 horas estudando, e depois passa o resto da semana sem tocar. Então, isso não é interessante para o estudo. Porque, além de musculatura, né? Que é quase como se fosse uma academia, né? Você tem que praticar sempre para fitar com os dedos em dia, obedecendo ao raciocínio, os comandos que o cérebro manda, enfim. Tem também a parte para o violão de 7 cordas que é muito improvisado,
de você conseguir raciocinar com velocidade, né? Com rapidez, com fluidez, para poder executar as baixarias improvisadas, enfim. E aí, para que isso aconteça de uma maneira mais efetiva, você precisa todos os dias tocar um pouco de violão e exercitar isso, certo? Então é melhor, eu prefiro que um estudante de violão toque meia hora, uma horinha todos os dias, do que tocar 8 horas num dia e depois ficar uma semana inteira sem estudar, certo? Então é isso, é muito mais importante a frequência, né? Você todo dia parar para estudar um pouquinho, do que essa intensidade, às vezes pegar um dia só e ficar tocando o dia inteiro. Bom, a outra coisa que eu quero falar é sobre o metrônomo. O estudo com o metrônomo ele é muito importante. Primeiro, porque ele te ajuda na precisão, certo? Estudando sempre com metrônomo, todo dia com metrônomo, você vai sempre tocar mais preciso no tempo, né? Sem correr, sem atrasar. Você vai melhorar o seu pulso, né? A pulsação musical, para você sempre tocar mais preciso no tempo. Aí quando você tira o metrônomo dos estudos e vai tocar com um grupo, você percebe a diferença que esse estudo faz, certo? Então essa é a primeira coisa importante de estudar com metrônomo. A segunda coisa é que ele é um bom marcador do seu nível técnico de desenvolvimento. Por exemplo, você começa estudando uma frase que você quer executar no violão de 7 cordas que é difícil. Você pega aquela frase e coloca no andamento lento até conseguir executá-la bem tocada. Depois disso, você sobe um pouquinho a velocidade no metrônomo, toca limpo, sem nenhuma sujeira, e depois, assim, você continua sempre aumentando o andamento do metrônomo e medindo, sabendo, tendo a consciência do nível que você está, né, de execução técnica daquela frase, daquele trecho, daquela música, daquela levada, certo? Então, por isso, sempre estudar com metrônomo, muito importante. A terceira coisa, que eu acho importantíssima, é a consciência musical. O que é isso? Você sempre quando for tocar, sempre quando for estudar, sempre que tiver com o violão na mão, tá sempre super atento às coisas que estão acontecendo, certo? Não tocar uma frase qualquer que você não tem certeza se ela está encaixando naquele acorde. Então sempre tá prestando atenção a isso. Prestar atenção na sonoridade. Tá tocando uma levada, tá tentando tirar uma frase. Presta sempre atenção se a frase está limpa, se ela está saindo bonita, se a sonoridade está legal. Se não tiver bom, diminui o andamento na hora de estudar, certo? Na hora de tocar, repara como é que está o seu som. Repara se o som tá bonito na hora de executar mesmo. Se não tiver legal, pense que você precisa praticar isso nos seus estudos diários, certo? Então, sempre tá muito atento a tudo. Tá tocando, tá sempre tá sendo sempre criterioso, certo? Tendo não uma noia, né, de perfeccionismo, mas buscar a perfeição de uma maneira leve. Eu acho que é super importante ficar sempre atento para isso acontecer, certo? Então, essa é a minha terceira dica, consciência musical. Então, a minha última dica é sobre aprender a linguagem. E como aprender a linguagem? A linguagem no violão de 7 cordas, a gente pode conversar sobre, você pode ter material sobre 7 cordas, você pode ler partituras, enfim, eu posso te dar aulas falando sobre isso. Só que a linguagem é uma coisa, ela é muito profunda, ela está muito baseada na raiz da música. Então não tem jeito, não tem método que ensine uma linguagem. Então para aprender uma linguagem, a linguagem do violão de 7 cordas, por exemplo, você precisa mergulhar nesse universo ouvindo. Então essa é a dica. Para aprender a linguagem, só ouvindo muito, escutando muito choro, escutando muito samba, tá sempre escutando com atenção também, né? Por exemplo, quero tirar uma frase do Dino 7 cordas. Coloca a gravação do Cartola ali e presta atenção naquela frase. Tirou a frase,
não presta só atenção nas notas, presta atenção na ligadura. Geralmente o violão de 7 cordas está de um lado no pan, né? Ou do lado direito ou do lado esquerdo. Você pega o fone, coloca o fone só do lado que está o violão de 7 cordas e começa a reparar nos detalhes. Presta atenção onde estão as ligaduras, onde o Dino está colocando, onde as notas estão sendo secas, onde a nota está soando. Presta atenção no timbre do instrumento. Quando você for tocar, tentar tirar um som parecido com aquele da gravação. As levadas, prestar muita atenção nas levadas, porque sempre a gente fala muito de frase, de baixaria e esquece da parte de levadas, né? Da parte rítmica do acompanhamento. Então coloca o fone e fica prestando atenção nos detalhes. Como é que ele está fazendo aquela levada? Escuta uma, escuta duas, escuta 3 vezes o mesmo trecho, sempre com muita atenção, certo? E tenta sempre criar um ambiente de imersão no violão de 7 cordas, mesmo quando você não tiver, que não for um horário de estudo, que você não tiver 100% ligado naquilo, deixa o som rolando. Deixa rolando lá uma gravação do Roberto Ribeiro com o Valdir 7 cordas tocando, quando você estiver fazendo outra coisa, para criar esse ambiente de imersão na linguagem do violão de 7 cordas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que essas aulas ajudem vocês nesse processo de estudo, de aprendizado do violão de 7. Tá legal? E se você curtiu, deixa um comentário aí. Se ficou alguma dúvida, comenta também, que eu vou responder o comentário de todo mundo. Tá legal, gente? Então, muito obrigado. Valeu e até já!